E aí, pessoal, a nossa aula ao vivo não deu certo, infelizmente. Então nós vamos fazer a nossa aula aqui direto, tá? Só eu falando mesmo, sem vocês poderem interagir. Peço desculpas, não sei o que aconteceu com o YouTube, tá? Alguma coisa bem esquisita aconteceu aí. E mesmo assim, vamos para nossa aula. Então, sem muita firula, vai ficar mais curtinha, porque vocês vão fazer pergunta ali. Então, assim, professor, tenho dúvidas. Me procura, tá, gente? Vocês têm grupo, vocês me têm no WhatsApp, dá pra gente conversar tranquilamente, tá bom? Então, vamos lá para nossa pequena videoaula, né? Que é sobre a Grécia Antiga. Nós vamos falar sobre o início da civilização grega. Como que começou a civilização grega? Pessoal, a Grécia é uma das civilizações mais importantes para o estudo da história da humanidade, especialmente a humanidade ocidental, que é onde nós estamos inseridos, tá? Nós estamos no Ocidente, certo? O que seria o Oriente? É o Japão, a China, o Vietnã, né? Esse pessoal é oriental. A gente brasileiro, americano, europeu, né? Quase todos os europeus, tal, eles são ocidentais, tá? Então, a Grécia ela vai trazer um grande legado cultural, artístico, filosófico, esportivo, tá? A Grécia vai fazer muitas das fundações, né? Muito do alicerce do que vai vir a ser a nossa sociedade como nós a conhecemos. É na Grécia, por exemplo, que nasce a democracia. Mas isso não é assunto para hoje, tá? É assunto para próxima não, daqui a algumas aulas, tá? Nós vamos ficar na Grécia aí, não na Grécia em si, né? Não, vamos ficar no Brasil assistindo, né? Quem puder ir pra Grécia vá, mas nós vamos ficar estudando Grécia aí por mais ou menos 4 semaninhas, tá? 4 semanas, um mês aí estudando Grécia mais ou menos, tá? Porque é muito importante e é muito legal, gosto muito, tá? Tem o Assassin's Creed, chama Assassin's Creed Odyssey, tá? Por sinal, o fundo aí dessa imagem é do Assassin's Creed Odyssey, né? Então, tem um que é na Grécia, nós vamos jogar um pouquinho, não hoje, mas durante as semanas aí nós vamos fazer algumas partes mostrando, interagindo com a Grécia, tá? Que é ainda hoje um país, tá, gente? A Grécia existe até hoje, né? Mas só que quando a gente fala da Idade Antiga, né, que a gente está estudando a história antiga ainda, a gente não fala da Grécia como um país, a gente fala a Grécia como uma região onde o povo denominado grego vivia, tá? É como a Mesopotâmia. A Mesopotâmia não era um país, era uma região onde o povo vivia, tá? Esse conceito de país, nação, ele é muito novo, tá? Ele é aí da Idade Moderna para frente, tá? Esse conceito é novo. Então, a gente fala da Grécia como uma civilização antiga que deixou um legado importantíssimo pra gente, tá? Então, onde está a Grécia, pessoal? Num lugar chamado Península Balcânica. Tá vendo aí, ó, entre o Mar Egeu e o Mar Jônico, que tem um lugar chamado Tessália, Épiro, Peloponeso e etc. Então, isso é a Península Balcânica. Não sei se vocês já viram em geografia, mas em geografia tem um negócio que chama, você aprende um negócio que chama península, que é o quê? Um pedaço de terra que sai de um continente, que é uma massa de terra muito grande, né? E você tem um pedaço de terra que sai em direção ao mar, por exemplo, né? Que se chama península, tá? Então, a Grécia se localiza na Península Balcânica, que é onde está entre o Mar Jônico e o Mar Egeu, e essas ilhotas, essas ilhazinhas que tem em volta, como Creta, ali, Quios, Lesbos, né? São também ilhas gregas, tá? Então a Grécia ela fica um pedaço no continente europeu, tá, gente? É na Europa, tá? No sul da Europa, que é a Península Balcânica, e as ilhas espalhadas ali pelo Mar Egeu e o Mar Jônico, que estão, por sinal, dentro do Mar Mediterrâneo, tá? Do outro lado ali, o que é importante, vocês veem que próximo estava o Império Persa, pessoal. O Império Persa, eles foram ameaças para os gregos, tá, gente? Teve guerra entre os gregos e os persas, tá? As guerras médicas, importante. Talvez a gente vê depois, rapidinho, um pouquinho, tá? Mas porque a gente tem. O nosso tempo é curto, a gente tá à distância, né? E a gente tem que conversar sobre outras coisas a respeito da Grécia, que não dá tempo. A gente fica vendo tudo, né? Ver tudo não tem jeito, infelizmente. Bom, só que esse nome, pessoal, Grécia, grego, é uma palavra em latim. Quem inventou foi os romanos, tá? Os gregos chamavam a Grécia de Hélade. Olha que nome bonito, Hélade, né? Com H, tá?
e eles se denominavam helenos, tá? Já ouviu esse nome, né? Heleno, Helena, né? No Sérgio Rossetti tem um professor de geografia que chama Heleno, tá? Então, quem vivia na Hélade eram os helenos, tá? Que é a mesma coisa que grego. Hélade é igual a Grécia e helenos é igual a gregos. Tudo bem até aí, pessoal? Tá, mas como é que foi isso daí? Gente, esse povo grego, o povo heleno, né, helênico, é formado por vários povos diferentes que começaram a chegar na região a partir de 1700 a.C. Lá nessa região já morava um povo chamados de pelasgos. E outros povos chegaram, como os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, tá? Os dórios, pessoal, por sinal, eles que fundaram Esparta. Esparta, você já, acho que muita gente já ouviu falar de Esparta, né? Principalmente tem aquele filme, Os 300 de Esparta, né? O cara fala, This is Esparta! Né? E dá um chute no cara e tal, né? Tem bastante coisa, né? Esparta, terra de guerreiros, terra muito militar, né? Que disputou muito com Atenas, que era outra cidade grega, tá? Então, esses povos, eles tinham os seus conflitos e tinham também as suas identidades, tá? A língua grega, ela não nasce do nada. Esses povos falavam outras línguas quando chegaram na região da Grécia, né, a partir de 1700 a.C. E aí eles começaram a interagir entre si, casar entre si, formaram famílias, etc. E essa mistura de povos fez surgir a língua grega. A língua grega vai ser base para a língua latina, que é a língua de Roma, que nós vamos estudar depois. E essa língua de Roma, que era o latim, deu a base para a língua que a gente fala hoje, que é o português, tá? Vocês sabiam que a nossa língua é derivada do latim e que o latim é derivado do grego? Olha só quanta coisa pra gente ver, né? Para facilitar o nosso estudo, pessoal, a gente divide a Grécia em 5 períodos, tá? 5, olha quanto, né? Quanta diferença, né? Porque só acaba um período quando a coisa muda bastante, né? Nós temos o pré-homérico e o homérico, são os dois primeiros, tá? Esses períodos, eles dizem muito respeito ao que Homero descrevia em seus poemas épicos, tá? Homero era um poeta, um escritor, né? E ele narrou batalhas, assim, praticamente mitológicas, lendárias, né? Que ninguém sabe muito bem como é que foi e tal. Mas ele escreveu e era a Ilíada, por exemplo, que é a Guerra de Troia, né? Tem o filme Troia com o Brad Pitt e tal. E tem a Guerra de... E a Guerra não, perdão. E o outro famoso dele é a Odisseia, que é o depois da Guerra de Troia, quando acaba, Ulisses, que é chamado de Odisseu, ele monta no seu barco e vai voltar para sua casa, mas os deuses não deixam ele voltar e tal. Apesar desse negócio de deuses, tal, é mitologia, é crença, é lenda, né? Apesar disso tudo, a gente pode falar que tem muito lá na poesia épica do Homero que a gente tira como sendo retrato de uma época, né? Então a gente consegue se basear lá como utilizar como fonte histórica, tá? Esses contos épicos do Homero, tá? Aí a gente tem o período arcaico, o período clássico, que é o período onde Atenas está no seu apogeu, e o período helenístico, que é quando Alexandre o Grande sai da Macedônia, conquista a Grécia e começa a expandir o seu império, tá? Mas isso é mais pra frente. Isso aqui é só pra vocês saberem esses 5 períodos, tudo bem? Bom, então vamos começar com o período pré-homérico, pessoal, tá? Ele não é muito longo, mas a gente tem algumas coisinhas pra falar, né? A civilização cretense, por exemplo, né? Lembra que nós vimos no mapinha lá, tinha uma ilha bem grande lá embaixo chamada Creta? Essa ilha, ela, no período pré-homérico, né, mais antigo da Grécia, ela era a ilha principal, onde eles praticamente assim influenciavam todo o resto da Grécia, né, da Península Balcânica, inclusive das outras ilhas, né? Por quê, gente? Por volta de 2000 a.C., eles dominavam o comércio marítimo, eles já tinham desenvolvido uma escrita, faziam artesanato, então era um povo bastante influente, bastante avançado, né? Eles eram governados por uma elite comercial, então quem tinha mais dinheiro era mais poderoso politicamente, e quem estava governando era um rei chamado de Minos. Já ouviu falar do Minotauro? Tem a ver, tá? Por isso que é o rei que era chamado de Minos, daí surgiu aquela crença do Minotauro, tá? Eu queria fazer isso ao vivo, gente, é muito mais legal, mas fazer o quê, né? Então, e aí, passou-se bastante tempo, né? E por volta de 1400 a.C., um incêndio enfraqueceu a ilha e fez os aqueus
dominasse a ilha de Creta e também começaram a influenciar o restante da Grécia, tá? Então, os aqueus formaram a civilização micênica. Quando a gente fala de Creta e Micenas, a gente fala da civilização minoico-micênica, tá? Mas não precisa saber disso não, é só uma curiosidade, tá? Então eles conquistam Creta e passam a dominar todo o mar Egeu, e os aqueus que viviam em Micenas, eles são considerados os primeiros gregos, porque eles que começaram a falar uma língua muito assim, era a língua grega já, mas ela era mais antiga, né? Gente, a língua, o professor de português de vocês já deve ter falado para vocês, mas a língua grega, não, qualquer língua, ela é viva, pessoal, ela vai mudando conforme o tempo passa, né? Ela vai evoluindo. Se você pegar o português que o seu tataravô falava, era diferente. Tinha pH para ser o som de F, né? Então a língua, ela é evolução, ela vai evoluindo, ela é viva. A mesma coisa com o grego, tá? Então, eu pus aí, pessoal, sobre o mito do Minotauro, tá? Então, olha só. Vamos ler aqui pra gente entender um pouquinho, tá? O Minotauro, todo mundo sabe, né? É um monstro com corpo de gente e cabeça de touro, né? Com chifres, tá? Um bicho perigoso, né? Os gregos tinham uma lenda que dizia que em um labirinto, lá na ilha de Creta, tá? Habitava o Minotauro, que é um monstro com cabeça de touro e corpo de homem. Ele dominava a Grécia, esse monstro, tá, gente? Obrigando seu povo a pagar pesados tributos, entre os quais a entrega de jovens gregas para servi-lo. Um dia, um jovem grego chamado Teseu, que é um herói grego, tá, gente? Ele é um herói lendário deles, decidiu enfrentá-lo, né? Então Teseu decidiu enfrentar o Minotauro. Ele foi auxiliado por Ariadne, que era uma das servas do monstro, e Teseu entrou no labirinto, achou o monstro e destruiu-o, conquistando a liberdade para a Grécia. Gente, olha só, presta atenção. O rei Minos, que era o rei de Creta, ele dominava toda a Grécia, né? Ele chamava Minos. Aí inventaram um monstro que tinha o começo do nome Minos, Minotauro, né? Minotauro, né? Mas é Minotauro, né? Para ficar mais bonito. E eles descreviam então esse monstro como um grande opressor que dominava todos os povos, tirava a liberdade dos povos gregos, ordenava que mulheres fossem servi-lo de todos os cantos da Grécia. Então, olha só, os gregos, né, no caso, os primeiros gregos são os aqueus, né, que depois dominaram a ilha de Creta, eles descreviam o rei Minos como um monstro, né, gente? O monstro, o Minotauro. Né? O Minotauro era o próprio rei Minos, e ele ficava num labirinto. Tá? Por que era um labirinto, pessoal? Porque o rei Minos habitava num palácio, chamado Palácio de Knossos. Ele era tão grande, tão grande, tão grande, que você podia se perder lá dentro. Era um labirinto, como se fosse. Então, olha só. O local, a ilha de Creta, onde vivia o rei Minos, tinha um palácio que parecia um labirinto. E na lenda, um monstro dominava toda a Grécia e vivia em um labirinto. Então, olha só, é um mito do Minotauro contando um pouco da história da Grécia, né? Ah, professor, mas existia de verdade um monstro lá com cabeça de touro? Não, não existia, gente. Isso aí é lenda, né? É uma coisa de perguntar, existe Saci Pererê? Existe o Curupira, né? A mesma coisa de você perguntar isso daí, né? Então, a lenda do Minotauro ilustra o domínio de Creta sobre o território grego. O nome do monstro deriva do nome dos soberanos cretenses, Minos. Olha aí o que a gente já conversou, hein? Além disso, segundo os recentes achados arqueológicos, existiu em Knossos, que é a cidade na ilha de Creta, né? Um palácio real formado de inúmeros compartimentos, que se parece com um labirinto. Veja a imagem ao lado. Cortei a imagem, tá? Não tinha muito o que ver aí nessa imagem, mas é um sítio arqueológico, tá? Eu preferi colocar a descrição aí, colocar as imagens, né? No caso, você tem aí a primeira, é Teseu enfrentando o Minotauro, e do lado um busto, quebrado, tá? Porque é muito antigo, né? Exibindo como que era mostrado o Minotauro, tá? Chegamos ao final, mas não chegamos ao final ainda não, pera aí. Bom, vamos ver, pessoal, os nossos exercícios para essa videoaula, tá? Então você vai entrar, né, colocar o seu nome, a série, se você tiver WhatsApp você vai pôr, toda aquela coisa, né? A questão 1, em qual continente se localiza a Grécia? Gente, tá aí no slide, a gente já conversou sobre, tá? Pelo amor de Deus, hein? 2,
Como os antigos gregos chamavam a região da Grécia? Eles se chamavam de gregos ou por outro nome? Então a gente já falou, hein? Nós comentamos isso, que Grécia é um nome romano, né? Como que os gregos chamavam, eles mesmos chamavam a Grécia? A gente conversou, hein? 3. Assinale alternativo que contém todos os períodos da história grega. Tá no slide, nós conversamos. É só você não se confundir, né? Pega, olha e compara e vê qual que é o correto. 4. Leia o texto a seguir e responda as questões. Você vai ler o texto do Minotauro, é a mesma lenda que tá lá, tá? E A, o texto fala sobre um monstro. Qual o nome dele e onde ele habitava? Então você vai olhar no texto e escrever aqui. B. Quem conseguiu derrotar o monstro da lenda do texto? Ele agiu sozinho ou alguém o ajudou? Então, tá lá no texto também, né, gente? A interpretação. E C, eu falei sobre isso, né, agora há pouco, e também tem a ver com o texto que tá aqui. Precisa de abstrair um pouquinho, precisa de interpretar, né? O texto fala sobre a relação que o monstro da lenda teria com a situação real do domínio de Creta sobre o restante da Grécia. Referindo-se ao rei de Creta, chamado de Minos, como um monstro, qual a ideia que a lenda quer passar a respeito do período em que Creta dominou a Grécia? Então aí vocês vão ter que dar uma interpretada. Eu sei, essa questão não é muito facinha, tá? Mas vocês têm que dar uma interpretada aí. Bom, então o que você aprendeu nessa aula? Onde se localiza a Grécia, o início da civilização grega, com a civilização cretense e micênica no período pré-homérico. Você viu a divisão da história grega em 5 períodos e aprendeu sobre o mito do Minotauro e viu que ele tinha ligações com a situação de domínio da civilização de Creta sobre outros povos da Grécia. Vocês já sabem isso, os exercícios estão na descrição do vídeo, faz no prazo e põe um e-mail válido. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham sentido falta aí das nossas videoaulas, né? Eu também senti falta. Pena que não foi ao vivo, né? A internet não colaborou. Eu acho que é o YouTube que tá zoado hoje, porque a minha internet tá boa, tá normal aqui. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado e faz os exercícios, pessoal. Nós estamos, ó, última metade do ano. Tá acabando já, não dá mais depois, vai ficar chorando, hein? Tá bom? Um abraço pra vocês e a gente se vê em breve. Falou!